começar então na nossa aula 3, né? Na aula anterior vimos a respeito de como o Japão tentou se consolidar nas planícies meridionais, né? A região de Yamato, estabeleceu-se e fundou-se uma capital, Nara, de acordo com o planejamento confuciano, e agora veremos o período já no final do século VIII até o fim do século X, o período chamado de Heian. É um período extraordinário, porque há disputas intensas de famílias que começam a se estabelecer, começa a ter uma descentralização política do Japão, né? E veremos que haverá um florescimento cultural, literário extraordinário e pictórico. Nesse período que começam a surgir conceitos, fundamentos da cultura japonesa que vai perdurar por séculos. Haverá também a ascensão de lideranças militares que se tornarão efetivamente a maior liderança do Japão, né? Então o período Heian ele é rico de significado. Ele é, na verdade, um ponto de definição de como o Japão vai se configurar a partir do século X em diante, né? Então eu tenho aqui uma figura de um chamado samurai, né? Que é um servidor, uma classe que vai se organizar em torno da guerra civil, os senhores locais, que a gente vai ver depois serão chamados daimyos. Os daimyos então são expressão do poderio local, de famílias locais latifundiárias que se organizam, constroem castelos e organizam o seu poderio local. Ou seja, é sinal de que o Japão se descentraliza, né? Fica mais localizado, pulverizado. Então esse período é crucial para entendermos essa transição do Japão de um período Nara anterior até o período depois de maiores guerras civis, né? Então o que temos por aqui é a figura por volta de 781 a ascensão ao poder, o trono do Crisântemo, né? O 50º imperador Yamato Kanmu, né? E uma das primeiras coisas que ele faz é mudar a capital da antiga Nara, região de Nara, mas um pouco mais ao norte, para Heian-kyo, né? Hoje se refere-se como Kyoto. Em 794 ele assim o faz, e essa será a capital imperial por mais de 1000 anos, né? Então de Nara depois ele sobe aqui um pouco mais, é uma região um pouco mais estratégica, né? Saindo das intrigas da corte anterior. Kanmu buscou também uma região de planície fértil, perto de rios e melhor acesso a regiões orientais, né? Então já tem aí uma projeção japonesa para as regiões mais meridionais, na região de planície de Kanto, no qual vai surgir inclusive lideranças militares depois do século X, século XI, né? Então temos aí já uma mudança geopolítica, né, no Japão, e no período inicial o Heian, ele, claro, haverá ainda a cultura confuciana chinesa, né, a inauguração dessa nova capital em Kyoto vai seguir também um planejamento como foi Nara, apesar de tamanho maior, né? Mas apesar disso haverá um certo declínio burocrático, jurídico, como foi consolidado no período de Nara, né? Então, apesar das reformas Taihō, nos princípios do Hitsuryo, que foram almejados nos séculos anteriores, o Kanmu teve que lidar com o gradativo desintegração do reino japonês, né? Kanmu tentou estender o alcance do seu domínio imperial, né? Ele mandou missões, mandou
expedições, melhor dizendo, em regiões rebeldes, em 794. Ele avançou para regiões mais orientais e setentrionais, e para comandar essa série de campanhas contra povos considerados bárbaros, não integrantes da dominação do reino dos Yamato, nomeou-se então um generalíssimo, né, um subjugador dos bárbaros, que seria então a tradução de Sei Taishogun, né, ou Shogun. E é importante porque a figura de Shogun ele vai depois, com o tempo, ser crucial na história japonesa. Então, em 801, por exemplo, o Shogun ele derrota alguns rebeldes nas regiões um pouco mais orientais da ilha de Honshu e avança até mesmo em direção mais ao norte da mesma ilha. O controle imperial nos séculos IX e X ainda era tênue, apesar dessas vitórias. O poder estava muito mais em torno da aliança com famílias latifundiárias locais do que propriamente um controle direto, né? Então o sistema preconizado pelo Hitsuryo ela começa a ser cada vez mais tênue, né? A ordem do período Heian era muito mais em cima de famílias hereditárias sucessórias. Uma dessas famílias, inclusive, tinha grande voz e presença na corte imperial, que eram os Fujiwaras. Então, Kanmu, em 806, ele vem a morrer. Há uma disputa sucessória pelo trono, né? As turbulências começam a evidenciar a descentralização japonesa. Os próximos imperadores, o Tenno, né? Eles começam a ter cada vez mais um papel simbólico, quase que restrito a questões religiosas, muitos reclusos apenas nos mosteiros, né? E o efetivo controle da regência começa a ficar em torno da família dos Fujiwaras, inclusive através de casamentos e alianças, né? Então sempre, por exemplo, um conselho privado do imperador sempre havia conselheiros da família Fujiwara, né? E mesmo porque até mesmo na própria figura do imperador e dos príncipes em minoridade, como uma situação de o Sessho, era um Fujiwara, né? Ou até mesmo na situação adulta existia também um tutor Fujiwara. É claro, isso não vai significar um pleno domínio Fujiwara. Haverá períodos como, por exemplo, do imperador Taigo, né, que vai reinar de 897 a 930. Ele vai tentar conter essas influências dos Fujiwaras. Ele vai tentar ser um imperador com controle político maior. Então, mesmo depois de Taigo, ainda assim, os Fujiwaras se mantinham no controle do poder, né? Um exemplo é a Michinaga no Fujiwara, né? No início no final do século X, foi capaz inclusive de destronar e nomear vários membros da família imperial, né? Bom, a estrutura administrativa e política do Japão, a partir do meados do século IX até o século X, ele vai ser então principalmente pautado em unidades locais, né, chamadas shoei, por famílias latifundiárias e também as fundações religiosas, que tinham então considerável isenção fiscal e alguma atuação política e social no Japão. Essas localidades começam a ter status jurídico, político, fiscal próprio, imunidade e até autonomia diante de Kyoto, né? Uma descentralização, portanto, cada vez maior. Os camponeses começam a ter mais lealdade aos senhorios locais do que propriamente a figura central em Kyoto, né? Então, ou seja, no século X o Japão era um cenário muito mais desunido e fragmentado. No aspecto exterior, claro, existia a histórica influência da dinastia Tang dos chineses, né? Mas em 838 foi a última missão imperial oficial japonesa enviada para a China, né? Até então você tinha alguma ligação e que gradativamente o Japão começa a se isolar cada vez mais. E a despeito desse maior isolamento e fragmentação,
no campo artístico e cultural há um florescimento, né? Talvez pela desordem, as incertezas do tempo, você tem aí um grande produção, grandes inovações na área literária e na área artística, né? É claro, a escrita japonesa ela dependia já muito dos ideogramas chineses, né, o kanji, mas elas vão ser gradativamente substituídas por uma escrita mais fonética, baseado no kana, né? Então, o katakana para usar em parte os ideogramas chineses e a forma mais cursiva do katakana, que é o hiragana. E o hiragana vai ser o meio de expressão das vozes e da literatura vernácula propriamente japonesa. Aqui nasce a literatura japonesa. E geralmente foram escritos por mulheres da corte. Não poderiam, eram proibidas de se instruírem nas escritas chinesas e viviam na corte. Nesse tempo de isolamento, de reclusão, da incerteza dos tempos, elas vivem e contam as crônicas, o cotidiano dos membros da família real e os seus familiares, né? Então, uma das obras aí já no final do período Heian, no século XI, você tem a apresentação desse cotidiano. Um deles que eu gostaria de mostrar para vocês é a livro de Sei Shonamon, né, que escreve o Makura no Soshi, né, o livro Travesseiro, né, que são relatos então da vida do cotidiano, né, das cortes e também das intrigas em torno do poder, né? Essa aqui já é uma ilustração tardia, né? Só para botar de ilustração para vocês. Outro monumento também que vai surgir, e talvez o mais singular notório, vai ser o Kenji Monogatari, de Murasaki, né? Que vai ser considerado então a primeira obra de romance do mundo e oferece um panorama imenso em vários volumes da vida da corte durante o período Heian, em torno do príncipe Kenji, né, das incertezas, das intrigas, os pensamentos. Isso inclui a etiqueta, as roupas, os pensamentos, os rituais, a comida. Inclusive, a Murasaki ela começa a usar termos que são muito interessantes, né? Que veremos depois, né? O conceito do mono no awari, o yokashi, que são conceitos da transitoriedade e a beleza desse mundo, a fugacidade, do, 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 da bela fugacidade da vida diante das incertezas e da morte. Então a gente vai falar um pouco mais depois disso. Então aqui que eu botei aqui resumido, né? Eu tirei de um trecho do meu livro, por isso que é fundamental a leitura, acesso ao meu livro, né? E temos uma pintura no estilo Yamato, né, do período Heian, de uma das cenas do capítulo Era do conto de Kenji, de Murasaki. O Yamato é um estilo interessante, porque é um estilo que usa cores vívidas, tons fortes, né, como vocês podem reparar, retratando paisagens e personagens célebres em rolos de pergaminho. Isso vai estabelecer um padrão depois para a estética japonesa nos séculos posteriores. Então, o que temos nesse retrato dessas obras é uma vida na corte, basicamente em torno das intrigas, do ócio e na busca por um sentido maior da vida, né? Em contraste com a deterioração do poder pelas terras japonesas. Os nobres vão se ocupar mais com os passatempos, os diletantes, debater o destino, transitoriedade do destino. Tudo isso vai se refletir nos versos e nas pinturas da época. Os valores não mais residem na esfera pública, privatiza-se as preocupações. É quase como uma transição dos ideais atenienses públicos para os tempos alexandrinos, né? Então há uma decadência nessa direção. Você tem os ideais do Hitsuryo começam
a serem deixados de lado para mais ênfase nos assuntos particulares, nos gestos, nas falas, nos protocolos e vestuário. Ou seja, é tipicamente uma situação de decadência. E na produção cultural Heian aparece uma sensibilidade própria japonesa, né? E diante do declínio dos valores chineses. Então, um dos valores que é o okashi, okashi que vai se referir a algo inesperadamente invulgar e divertido. E o complexo conceito que Murasaki usa muito, que é o mono no aware, algo com uma bela fugacidade da existência e da vida. E isso vai ter, por exemplo, um dos trechos do Kenji Monogatari, que a Murasaki usa, por exemplo, refletindo aqui num dos versos, extraído do meu livro aqui na página 54. Os botões em flor morreram, enquanto eu envelheço ociosamente, olhando a chuva. Então, aí a questão do declínio, da beleza, da fatalidade, presente nesses versos. Agora, no budismo, as ideias também começam a se refletir nessas mudanças dos tempos, para um senso mais fatalista, como no conceito da era do Mapô. É um conceito terminal dos tempos, que o budismo propõe, que prediz que a humanidade vai inevitavelmente sucumbir, vai desaparecer diante dos erros das catástrofes, algo que vai pautar o conceito da fugacidade e transitoriedade do mono no aware. Então temos aí uma mudança cultural ideológica ampla que vai permear esse período Heian, séculos IX, século X. Bom, no mundo do poder, as esferas políticas começam claro, vai haver um enfraquecimento gradativo da centralidade imperial, do Kyoto. Ela começa a ficar cada vez mais isolada e começa a ascender lideranças militares. Ora, na figura do shogun, nomeado pelo imperador, e que se torna efetivamente o líder militar e político maior no Japão, e em torno de famílias que disputam o poder. Então, já aí no século XII, você tem um declínio da atuação dos Fujiwaras, e ascende membros da família dos Tairas. E um deles é o Kiyomori. E o Kiyomori ele começa a tentar ter mais influência na corte imperial, mas efetivamente dominar os seus rivais pela disputa de poder. Então, o Kiyomori, ele na verdade ele vai buscar aqui, retratado aqui, ele vai buscar o efetivo controle do Japão. Eventualmente há uma grande rebelião em torno de quem controla as indicações dos cargos mais importantes imperiais, e numa rebelião, a chamada rebelião Heiji, em 1159, 1160, o Kiyomori ele aparece como um líder em conteste. Agora, existe uma rivalidade de uma outra clã, que é a clã dos Minamotos. E entre esses Minamotos haverá uma longa disputa de poder sucessório. Um dos filhos de Yoshitomo, o Minamoto, depois é capturado pelo Kiyomori, que derrota Yoshitomo, e um dos filhos de Yoshitomo depois eventualmente vai controlar o poder. Então, já no final do século XII, mesmo depois da rebelião Heiji, em que até o imperador chega a fugir de Kyoto, um dos Minamoto, Yoritomo, o filho de Yoshitomo, ele chega a ser depois nomeado como o novo shogun. E aí você tem o início de consolida-se então as lideranças militares muito na família dos Minamotos,
como líderes militares políticos do Japão. Entre as consequências dessa guerra, e aí ela vai inclusive resultar dramaticamente na batalha de Dano no Ura, em que haverá aí a batalha decisiva dos ligados aos Tairas e aqueles ligados aos Minamoto. Os Minamoto vencem e aqueles membros da família imperial ligado aos Tairas fogem, né? Entre eles o imperador Antoku, que é levado para o estreito de Shimonoseki, né? Pela sua avó, e ela eventualmente comete o suicídio junto com o pequeno imperador Antoku de apenas 6 anos. Inclusive há relato aqui dos eventos depois que eu extraí do meu livro, em que essa avó fala para o seu pequeno neto, né, que Vossa Majestade não sabe que renasceu neste mundo para o trono imperial, em virtude do mérito das 10 virtudes que praticou em vidas anteriores. Agora, porém, há um karma que vos reclama. O Japão é pequeno como um grão de milho, mas é agora um vale de misérias. Há uma terra pura de felicidade sob as ondas. Uma outra capital onde não existe sofrimento. É para lá que vou levar o meu soberano. E é claro, levando adentra-se a água, morrem afogados e dizem que até hoje existe os caranguejos reiki, né, que é o outro nome dessa família que foi derrotada dos Tairas no Estreito de Shimonoseki. Enfim, em suma, temos então um período de generalizada descentralidade, disputas políticas militares em torno de famílias e líderes, despontando no final um da clã dos Minamoto, né, que é nomeado como Shogun nas eras posteriores. Essas guerras que vão ser chamadas guerras Kenpei, de 1180 a 1185, na verdade quase que inaugura um período que depois vai se chamar de Kamakura. Por que Kamakura? Porque Minamoto, né, ele tinha vindo da região de Kanto, na região oriental da ilha de Honshu, e veio de uma cidade chamada Kamakura. Então, quando ele chega ao poder, inaugura-se um outro período da história japonesa chamado de Kamakura, a partir de 1185 em diante. Nesses períodos incertos, vemos também no período Heian o florescimento das artes, da pintura e da cultura japonesa. Inclusive ao nascimento da literatura japonesa, principalmente de escritoras, mulheres da corte, e do uso da forma cursiva do katakana, o hiragana. Então, na próxima aula, veremos então a partir do período Kamakura em diante. Antes de encerrar, gostaria mais uma vez de indicar para vocês que muito toda o que eu uso aqui como informação, tiro de meu livro História do Japão, uma introdução, tá? Que você pode adquirir no link abaixo. Então, ok? Até a próxima.